Fala galera, e vamos agora começar a estudar eletrodinâmica, tá? Primeiro conteúdo de eletrodinâmica, intensidade de corrente elétrica, tá? Gente, primeiro vamos definir o que é uma corrente elétrica, tá? De acordo com a física, uma corrente elétrica, ela pode ser entendida como sendo o movimento ordenado de cargas elétricas, tá bom? E de que maneira eu posso produzir uma corrente elétrica? Eu posso produzir uma corrente elétrica ligando as extremidades de um fio condutor aos polos positivos e negativos de um gerador, como por exemplo uma pilha, tá bom? Então percebe aí no meu exemplo, tá? Na minha simulação, que eu peguei uma bateria, tá? A parte preta aqui está representando o polo negativo dessa bateria e a parte amarela está representando o polo positivo. Então, eu liguei duas pontas de um fio condutor nos polos dessa bateria e aí começou a surgir uma corrente elétrica, tá? Essas carguinhas aqui que estão se movimentando, ó, são representações de elétrons. Então, eu tenho elétrons se movimentando de forma ordenada. Perceba aí que eles estão se movimentando em sentido anti-horário, tá? É um movimento bem definido. Então, aí a gente está diante de uma corrente elétrica, tá bom? Antes de falar propriamente do cálculo da intensidade de corrente elétrica, tá? Veja que as questões, tá? E é bem importante lembrar disso. As questões ou os textos podem falar em sentido real e convencional da corrente, tá? O sentido real é esse que a gente está vendo, tá? É o sentido no qual os elétrons se movimentam partindo do polo negativo do gerador e indo em direção ao polo positivo, beleza? O sentido convencional era aquele que os físicos acreditavam que era o correto, tá? Ele é o oposto ao sentido real. Eu também posso representar aqui, ó, na minha simulação. Então, o sentido convencional, a gente tem aí agora, ó, as cargas elétricas se movendo do polo positivo para o polo negativo, tá? Quando a gente estiver trabalhando mais à frente em circuitos elétricos, você vai ver que o circuito ele nem sempre vai ser representado dessa forma, tá? A figura da bateria, coisa e tal. A bateria, ela é representada por dois tracinhos, tá? O tracinho menor é o polo negativo e o tracinho maior é o polo positivo, tá? Então, com base nisso, a gente consegue definir se a corrente ela está se movendo de acordo com o sentido real ou com o sentido convencional, beleza? Olha para cá ainda na simulação, gente. Olha só para esse pedacinho aqui, ó, do fio onde eu estou passando a seta do meu mouse aqui, ó. Quando a gente olha só para esse pedacinho do fio, a gente percebe que nesse pedaço do fio está passando uma certa quantidade de elétrons em um certo intervalo de tempo. A gente sabe que esses elétrons carregam com si uma certa quantidade de carga elétrica, tá? Lembra lá que a carga de um elétron é aquela constante fundamental que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, quando a gente trabalha com corrente elétrica, a gente tem que entender que quando eu olho para um pedaço do fio, está passando nesse pedaço do fio uma certa quantidade de carga elétrica em um certo intervalo de tempo, tá? E é justamente essa razão que a gente utiliza para calcular a intensidade da corrente elétrica, beleza? Vamos aqui para os exemplos. Ó, então, traduzindo essa minha fala para uma equação matemática, eu tenho, tá, gente, que a intensidade de corrente elétrica, que é representada pela letra I, ela é uma razão entre a quantidade de carga elétrica que está passando no circuito ou no pedaço do fio por um certo intervalo de tempo, tá bom? Lembrando que essa carga elétrica, quantidade de carga elétrica, ela no sistema internacional é representada pela unidade de Coulomb. O tempo no sistema internacional ele é representado pela unidade de segundos. E quando a gente divide coulombs por segundo, a gente tem a unidade de amperes, tá? Então a corrente elétrica, ela é medida na unidade de amperes no sistema internacional de unidades, beleza? Então, vamos ver aqui o que é essa questão, a primeira, ela está falando para a gente, ó. Uma quantidade de carga de 30 coulombs passa por um condutor em um intervalo de tempo de 15 segundos. Qual a intensidade de corrente elétrica que atravessa esse condutor? Então,
se eu quero determinar a intensidade de corrente elétrica, eu já tenho a carga, eu já tenho o tempo, então eu vou simplesmente fazer a divisão aí, né? Ó. A intensidade de corrente elétrica vai ser igual a 30 coulombs dividido por 15 segundos. 30 dividido por 15 vai dar 2. Unidade de medida, 2 amperes. Tá? Fica atento que a questão ela pode utilizar essa equação, tá? Mas ela pode pedir as outras variáveis. Nem sempre ela vai te pedir a intensidade da corrente elétrica. Por exemplo, veja aqui o exemplo número 2. Em um circuito, uma corrente elétrica de 4 amperes flui através de um condutor. Se a carga total que passa por ele é de 24 coulombs, quanto tempo foi necessário para essa carga atravessar o condutor? Então perceba, tá, gente? Se você vai anotar os dados, você já tem aqui, ó, a quantidade aliás, a intensidade de corrente elétrica no teu circuito, que vale 4 amperes. E tu já sabe também quanto de carga está passando no teu circuito, tá? Está passando aí uma quantidade de 24 coulombs de carga elétrica. O que ele quer saber é quanto tempo demora para que essa quantidade de carga elétrica atravesse o teu circuito. Então, eu não tenho o tempo, tá? O tempo é a minha variável agora. Preciso ficar decorando equações para calcular tempo? Não. Lembra da definição de corrente elétrica. Corrente elétrica, I, é igual à quantidade de carga, Q, dividido pelo intervalo de tempo, T. Tá? Se tu quer encontrar o tempo gasto, isola a variável T nessa fórmula. T vai ser igual a Q dividido por I. Tá? E agora substitui os valores. A quantidade de carga é 24 coulombs. E a corrente elétrica que está passando aí no circuito é uma corrente de 4 amperes. Quando você dividir 24 por 4, vai dar 6. Como tudo está no Sistema Internacional de Unidades, 6 segundos, tá? Quer dizer que está demorando um tempo aí de 6 segundos para que essa quantidade de 24 coulombs de carga atravesse o circuito, tá bom? Da mesma forma, ó, olha para o exemplo 3 aqui, ó. Ele diz para a gente, uma corrente elétrica de 2 amperes flui por um condutor durante 10 segundos. Qual a quantidade de carga elétrica que atravessa o condutor nesse período? Então, agora, o que é que eu tenho de dado aqui? Ó? 2 amperes é a intensidade da corrente elétrica. Então, o meu I ele é 2 amperes. Tá? Eu sei quanto tempo está demorando para que a corrente ela percorra o circuito. Então, eu tenho tempo que é igual a 10 segundos. E eu estou querendo saber qual a quantidade de carga que está passando nesse circuito. Tá? Então, agora, ó, preciso decorar a fórmula de carga? Não. Lembra da definição de corrente elétrica. Corrente elétrica é a quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo. Se você quer encontrar a carga agora, isola a variável Q. Tá? No caso, veja que o T estava dividindo, passa multiplicando, então a gente vai ter que Q é igual a I vezes T. Tá? Substituindo os valores, a intensidade de corrente é 2 amperes, o tempo é 10 segundos, e aí quando a gente fizer a conta, 2 vezes 10 vai dar 20 coulombs. Eu estou calculando quantidade de carga elétrica, tá bom? Então, essa é a intensidade de corrente elétrica, tá? Lembra que não precisa decorar 3 equações, basta você lembrar da primeira, intensidade de corrente elétrica, quantidade de carga dividido por intervalo de tempo, que você vai conseguir resolver os exercícios de corrente elétrica, tá bom? Então, valeu, pessoal, bons estudos e até a próxima.